O que a gente tem que entender, né, que a adubação, já respondendo à pergunta, ela é feita por hectare. Então, a grande sacada da coisa que acontece quando a gente monta um plano nutricional para alguns clientes que a gente tem, em algumas consultorias que a gente dá, em muitos dos casos, às vezes, há um certo questionamento, né? Como assim, Marcel? Bom, por que nesse deu menos nutrientes, gramas, do que essa mesma outra lavoura? Sendo que os níveis nutricionais são muito parecidos, em alguns casos até iguais. A grande diferença nesse momento, tem que tentar entender, é o que é. É um número, né, ou a projeção que você se organizou para colocar aquela quantidade de plantas por hectare, naquele seu estande que você está fazendo essa plantação. Essa conjuntura que você faz, que é muito importante, né? Tá bom? Quem vai fazer implantação de lavoura agora vai determinar isso também. Por exemplo, talvez não tenha ficado tão claro. Se você tem um espaçamento 3 por 1, são 3.333 plantas, por exemplo. Se você tem um espaçamento 2 por meio, ou vamos colocar aí um espaçamento aí que ocupe 2 metros quadrados, como eu peguei um hoje, até esqueci de olhar ali o espaçamento, se eu não me engano, acho que é 2 por meio, uma coisa assim. Você vai ter 5.000 plantas por hectare. Neste caso, certamente o de 5.000 plantas por hectare vai pegar menos adubo. E o de 3.300 plantas por hectare vai pegar mais adubo. Mas isso não estaria errado, Marcelo? Não está. Porque a nutrição, assim como você faz de macronutrientes, primários e secundários, os micronutrientes seguem a mesma relação. Então, se você tem mais plantas numa mesma área, a quantidade de nutrientes é diluída. É como se você pegasse um prato de comida para 10 pessoas e 10 pessoas a consumissem. E agora você pegou esse mesmo prato de comida e deu para 5 pessoas. Claro, vai ter mais comida, porque tem menos gente, menos planta. E aí, com isso, você percebe, algumas pessoas às vezes não conseguem entender inicialmente por conta disso. Quando você tem menos plantas por hectare, principalmente aqueles espaçamentos maiores, né? Que antigamente você ainda consegue ainda ver para aqueles que trabalham mais especificamente com cafés arábicas, né? Espaçamento de 1,5 por 3,5 por 4 por 3, são espaçamentos muito maiores. Quando você parte para um superadensamento, 2,5 por meio por 70, então esse número de plantas aumenta muito, tá? Então o nutriente consequentemente diminui por planta, você tem mais plantas. Porém, o manejo de haste dessas plantas são diferentes. Por quê? Porque você aumentou o número de plantas. Show de bola, tá? Só quando você aumenta o número de plantas, o manejo do número de hastes ortotrópicas. O que é a ortotrópica, Marcel? Aquela haste que sai da base do solo e cresce, que vai dar então uma haste ou várias hastes, 2, 3, 4, até 5 hastes, a gente consegue perceber, que sai de rente ao solo, né? Então ela está nesse sistema mais vertical e vai sustentar na base horizontal as hastes plagiotrópicas, as varetas de produção, as hastes que estão sustentando e segurando os grãos ali das suas rosetas. Então você tende a diminuir isso. O que, Marcel? O número de hastes ortotrópicas. Porque você está tendo mais plantas e você não pode deixar aquela mesma quantidade de hastes. Bom, agora começou a ficar confuso, porque você falou para mim que a adubação é por hectare. Então, eu tenho que considerar então o número de hastes. Sim, no seu arranjo que você está fazendo na sua plantação, a primeira coisa que você faz, em cima do clone que você tem, ou as primeiras coisas, caso você não tenha já acompanhado nós aí há um certo tempo, você primeiro escolhe o clone, verifica esse clone, as possibilidades de enquadramento que ele tem, tá? No arranjo que você vai fazer com ele, dos espaçamentos que você vai trabalhar. A partir daí você consegue perceber qual é o melhor espaçamento, quantos metros quadrados essa planta tem o melhor potencial de desenvolvimento, não só crescimento, mas de produção. A partir deste momento, então, você já sabe qual será o número de hastes que você tem que trabalhar por hectare. Por exemplo,
Quando você vai trabalhar com alguns clones hoje, com superadensamento, você pode trabalhar entre 6 e 700, por exemplo, até 8.000 hastes por hectare. Tá tranquilo quando você superadensa isso. Só que é uma única haste. Quando você parte com um espaçamento aí 3 por 1, por exemplo, você vai trabalhar com 3 hastes. Por quê? Você vai chegar aonde? Ali na casa de 10.000 hastes por hectare. Quando a gente fala de cafés robustas, o ideal é que você fique ali entre 8 e 10.000 hastes por hectare. Quando a gente fala em café conilon, também é ideal que você não passe de 10.000 hastes por hectare. Por que isso? A cada dia tem demonstrado-se mais que quanto maior a hastes, o nível de produção tem diminuído e principalmente, essas hastes que irá sustentar as hastes produtivas, as ortotrópicas, já mesmo com materiais que não tem tanto arqueamento, ela abre demais. Algumas pessoas até apelidam elas de viradinho, porque vira, as hastes. Então, tem ficado sendo muito melhor ali na casa entre 8 também e 10.000 hastes por hectare. Então, se você tem 10.000 hastes por hectare, 8.000 hastes por hectare, a partir daí você vai calcular o seu número de plantas, e vai começar a poder trabalhar. Bom, tem um material nosso aqui, por exemplo, chamado 03, não é o 03 do Espírito Santo, não confunda. Ele, por exemplo, tem alta suscetibilidade à fusariose. É um material que a gente praticamente... É um material bom, que dá bebida, inclusive, mas está sendo, ou já estão descartando ele da nossa seleção. Por quê? Porque ele, além de altamente produtivo, ele tem um problema dessa suscetibilidade. Então, além dele arquear demais, o que a gente está tentando fazer? Reduzir o número de hastes, para que essas hastes fiquem mais lignificadas, mais tenras, mais duras, e consiga até então, para ver se arqueia menos, já com as que a gente já tem na área. Tá bom? Espero ter te ajudado, ter respondido quem me fez essa pergunta sobre micronutrientes. E vamos seguir o barco, vamos embora. Quem tiver dúvida aí, manda barra. Obrigado pelos coraçãozinhos, fico muito feliz. Alô, Neto, boa noite. Monteiro Felipe, boa noite. Show de bola. Fernando Wallace, boa noite. Alex Moraes, Eduardo Ramos, boa noite, pessoal. Igor, Patrick, boa noite. Sapeca o dedo aí, pessoal. Café Corrego Fundo, boa noite. Minha amiga Agra Sandra Mendonça, tem feito um trabalho extraordinário aí no norte do Espírito Santo, em Linhares, região de Linhares, aí Soretama, show de bola, faz parte do nosso treinamento, faz parte da nossa mentoria. Você fez falta ontem na nossa mentoria, Sandra. Um abraço para você, show de bola. Vambora, pessoal, tem mais perguntas por aqui. Quem tiver dúvida, aqui no cantinho tem uma interrogação, coloca lá que eu vou tentar responder para vocês. Não demore, se demorar demais, depois a gente acaba não conseguindo responder todas, tá bom? Bom, olha essa pergunta aqui, pessoal. Eu achei ela legal também, tá? Você já teve experiência com estilosante nas entrelinhas do café? Bom, quem não conhece os estilosantes, acredito eu que ele possa ter mais batido em cima do estilosantes Campo Grande. O que é isso, Marcelo? É um material desenvolvido pela Embrapa, que esse material ele simplesmente consegue captar o nitrogênio que está na atmosfera, 80% do nitrogênio aí está na atmosfera, em torno de 20% está no solo, desses 20% aí, mais ou menos aí, 2% estão na parte mineral, é muito pouco, e os outros 18% estão aonde? Na matéria orgânica. Mas para fazer essa liberação toda, tem que há um complexo de reações de bactérias ali. Quais são essas bactérias, As nitrificantes, tá? Tem as que nitrificam, isso que liberam, também tem as desnitrificantes que botam isso tudo de volta para a atmosfera. Só para clarear um pouco para vocês. Agora falando especificamente sobre estilosantes, você já sabe, pega isso que está na atmosfera, joga para o solo e faz uma adição no solo de nitrogênio. Entendam, você quer controlar o seu nitrogênio? Já pegou uma análise de solo que você não sabe, você não vê o nitrogênio? Porque o nitrogênio, você tem que avaliar ele, está na matéria orgânica do solo. Por isso você não vai encontrar ele. Através da matéria orgânica do solo, você também consegue já tentar dimensionar quanto de nitrogênio você vai colocar. Tá bom? Isso já é uma das coisas. Bom, quando você fala então na utilização do estilosante, além dele fazer isso, ele vai ser o quê? Ele vai fazer uma proteção deste solo. Se eu já plantei ele, não, eu não trabalhei com ele, mas
alguns experimentos acompanhados que a gente acompanhou junto com os colegas, tá? O que tem demonstrado? Nesse experimento, por exemplo, foi utilizado o quê? Braquiária, certo? Foi utilizado feijão, foi utilizado milho, tá bom? Foi deixado o mato crescer e a sexta parcela foi deixada limpa. Dentre todas essas, a pior foi a que estava limpa. Dentre essas, tá? Uma das que mais se destacaram foi o feijão. Feijão, além de ser uma leguminosa, tem uma certa capacidade também de fazer o que o estilosante Campo Grande, acredito que seja esse estilosante, fazer, de pegar esse nitrogênio que está na atmosfera e jogar ele para o solo. Marcel, você quer dizer que o milho não foi bom? Foi bom. A braquiária foi excelente, principalmente quando você considera e começa a trabalhar ao longo do tempo, tá? Quando você for trabalhar, pessoal, você tem que pensar sempre no mínimo 2 anos, tá bom? 2 anos. Não seja imediatista, porque senão você não consegue ter resultado e você não consegue evoluir. Bom, então de tudo isso, todos os métodos que estavam lá foram melhor. Então, certamente, você trabalhando com ele, você pode ter utilização. Bom, já plantei com tomate, já fiz com berinjela, eu já fiz com curcubitáceas, né? Já fiz com abóbora, já fiz com melancia. São materiais, inclusive, pessoal, vocês têm que observar demais. Se vocês tiverem problemas com nematóides, não é legal. As curcubitáceas, no modo geral, a melancia, abóbora, melão, tá bom? Tentem não utilizar. Já trabalhei com banana, já trabalhei com mamão. Então, todos esses, no modo geral, foram têm sido muito bem. Hoje, não tem como não deixar de indicar, né, a braquiária e principalmente a Rhus usisiensis, tá bom? Para o pré-plantio, tá bom? A partir do cálculo por cova, para converter em metro linear, acrescenta-se quantos por cento? Na verdade, esse acréscimo, se a gente falasse em porcentagem, deixa eu abrir uma calculadora aqui, tá? Deixa eu abrir uma calculadora aqui. Deixa eu ver aqui, 50 menos... Não sei se a porcentagem seria o adequado, né? Mas aí, 30, 50, iria aumentar em torno de 50%, tá bom? Quando a gente vai fazer, então, essa adubação no plantio, quando você sai de cova para suco. Bom, é difícil falar assim, porque algumas pessoas podem até entender mal. Mas vamos lá. Se você está com nível muito baixo de fósforo, se você vai fazer por cova, de repente lá um nível muito baixo, você vai trabalhar com 50 gramas, por exemplo, de P2O5 diretamente na cova. Eu vou trabalhar só com esse número, tá bom? Para não confundir muito aí. Quando você for para o suco, você vai trabalhar com 80 gramas por planta metro linear. Então você sai de 50 de cova para 80, tá bom? 80 quando você vai trabalhar com suco. Então vai dar aí pelo menos 50%, vai estar agregando isso aí. Bom, por que não pode seguir os 50%? Porque quando essa margem começa a chegar à média, esses 20%, 25%, tem 50%, ele já não segue, tende a diminuir. E quando chega a alta, a mesma coisa, ele não segue 50%, também tende a diminuir. Bom, tá bom? Então, o ideal é que, quando você for trabalhar, o pessoal está dando treinamento, inclusive recebe essas tabelas, recebe essas orientações certinho de quando vai fazer o preparo de solo, tanto para fazer a nutrição cova e a quantidade de nutriente, quanto para quem vai trabalhar com suco ali, a quantidade de nutriente, tá bom?